Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Nessa série especial sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos temas que tem mais disputado aqui, a participação dos nossos ouvintes, é o tempo de internação de menores, de acordo com a legislação brasileira. Foram vários, os episódios que a gente teve essa oportunidade, Questões de Família da última segunda, uma entrevista com o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos na última quinta também, quando a gente fala sobre o avanço das facções criminosas no Brasil, como que o tráfico vem cooptando menores de idade, no envolvimento aí direto com essas facções criminosas. E os ouvintes nos questionando muito, como que funciona isso? Na última segunda, até para vocês se lembrarem, e está lá também no nosso site, no Spotify, o nosso convidado, o promotor de justiça, disse que falha quando a gente permite que essa criança se envolva, A sociedade falha desse ponto de vista, quando a gente permite que essas crianças ela não tenham a educação, a saúde, o direito à família, e ela acaba se envolvendo com essas organizações criminosas. Só que, tem outros pontos de vista aqui que precisam ser levantados, e um deles, gente, aqui avança no Congresso, Comissão de Direitos Humanos no Senado, aprovação de um projeto de lei que aumenta, sim, o tempo de internação desses menores para até 5 anos. E esse é o debate de hoje. Nós temos aqui quem está nos acompanhando em transmissão pelo vídeo, YouTube de HZTS, site da CBN, aplicativo da rádio. Nós temos José Eduardo Coelho Dias, Zedu, aqui no estúdio comigo, e o nosso convidado, o senador Fabiano Contarato. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, senador Fabiano Contarato. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui contribuindo com a CBN. Vamos falar um pouquinho desse projeto de lei? Ele é de 2025, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos, foi inclusive já aprovado, Isso. E aumenta de 3 para até 5 anos o tempo máximo de internação de adolescentes que cometem atos infracionais. Perfeito, Fernanda. Na verdade, eu apresentei esse projeto de lei no primeiro ano de mandato. Eu estava na Rede de Sustentabilidade em 2019, quando isso já era uma forma que me inquietava enquanto delegado de polícia. Eu lembro que eu era plantonista no DPJ de Cariacica e uma adolescente de 17 anos praticou um roubo qualificado pela morte, popularmente conhecida como latrocínio, contra um farmacêutico. E no máximo o período de internação é 3 anos. No Brasil não faz distinção. Então hoje uma pessoa menor de 18 anos, e leia-se qualquer pessoa até 18 anos de idade incompleto, ela pode praticar qualquer ato infracional, ou seja, qualquer crime ou contravenção, leia-se aí, tráfico de entorpecente, latrocínio, homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro, estupro, não importa a gravidade, o período máximo de internação pelo Estatuto Criança e do Adolescente é até 3 anos. Então, o Poder Judiciário pode dar 1 ano, 2 anos e até 3 anos. O projeto, ele faz uma correção. Eu busquei isso com todos os países do G20, e você tem aí, por exemplo, México 5 anos, Argentina, Canadá e Alemanha 10 anos, França e Itália 20 anos, Inglaterra não tem prazo definido, Austrália e Estados Unidos há a possibilidade até de prisão perpétua. Então veja que primeiro que eu quero deixar claro que eu não sou favorável de você ter um comportamento extremamente punitivista simplesmente. Eu acho que a criminalidade é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. E como que você vai reduzir isso? Escola de tempo integral, saneamento básico, iluminação pública, você ter oportunidade de primeiro emprego para tirar esse jovem da possibilidade dele ser cooptado pelo tráfico ou por qualquer facção criminosa, mas é preciso entender que como a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado, isso está no artigo 144 da Constituição Federal, o poder público, no caso, o poder legislativo, ele tem que legislar de forma contundente, tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. Então, o projeto, ele contempla, aumenta o período de internação, que hoje é de 3 anos, passa até 5 anos, e se esse ato infracional for praticado com violência ou grave ameaça ou equiparado a hediondo, ele pode chegar até 10 anos de internação. Zedu? Não, eu achei ótima essa explicação final, da diferença entre o prazo de internação e o agravante. Seria uma espécie de um agravante, seria isso, senador? Seria uma forma qualificada, ele faz uma distinção. Para todo e qualquer ato infracional,
pode chegar até 5 anos. Agora, se esse ato infracional for praticado com violência ou grave ameaça, então você entra o roubo, você entra o estupro, ou se for crime hediondo, aí o rol dos crimes hediondos estão na Lei 8.072/90. Você tem inúmeros crimes hediondos. O homicídio qualificado é um crime hediondo. O roubo qualificado é um crime hediondo. Uma extorsão mediante sequestro é um crime hediondo. O estupro qualificado pela morte é um crime hediondo. Aí sim, nessas hipóteses, excepcionalmente, o juiz poderia determinar até, não quer dizer que ele vai estabelecer 10 anos, mas ele pode colocar até 10 anos de internação para aquele adolescente em conflito com a lei. A gente está falando de 18 e 21, Fabiano, anos. 18 anos, porque a maioridade penal é 18 anos. Okay. E um ponto importante aqui, que às vezes as pessoas confundem, é com redução da maioridade penal. Era o que eu queria perguntar, senador, porque tem esse debate também, e eu vejo esse debate da redução, um debate extremamente raso, que Perfeito. não vai até onde a gente deveria ir. Queria saber a posição do senhor sobre isso. Eu sou radicalmente contra, tanto por convicção, mas acima de tudo, por um impedimento constitucional. Você tem no artigo 60 da Constituição Federal aquelas cláusulas que são denominadas como as cláusulas pétreas, que pela nomenclatura, da forma etimológica da palavra, de pedra, no sentido de ser imutável. Então, ali, o artigo 60 da Constituição fala, não será objeto de emenda constitucional, aí, dentre eles, quaisquer direitos relacionados como direitos fundamentais. E como a maioridade penal está como um direito fundamental, ela não pode ser objeto de emenda constitucional. Então eu sou contra, tanto no mérito, e contra, tendo em vista que há um impedimento constitucional que nem por emenda constitucional pode se alterar fazer uma redução da maioridade penal. Por isso que o caminho adequado é você aumentar o período de internação. A probabilidade de você tratar de forma contundente determinados atos infracionais. A gente tem que recobrar aqui, e o ouvinte vai saber disso, nós tivemos aqui, e esse ano agora, em novembro, vai fazer 3 anos, que um adolescente de 16 anos entrou numa escola em Aracruz e matou 4 pessoas. Quantas ficaram feridas? Quer dizer, é razoável que esse adolescente de 16 anos permaneça 2 dentro, anos, né? no máximo 3 anos? É razoável? Não, ele vai completar 3. É razoável que fique? Como que você explica para uma mãe que teve a filha, por exemplo, estuprada e morta por um rapaz de 17 anos e 11 meses e que ele vai ficar no máximo internado por 3 anos? Não é razoável, não é crível que isso exista. Eu acho que a gente tem que ter políticas públicas para readaptação, porque a própria pena tem uma função dúplice, retributiva pelo mal praticado, mas também de readaptação ao convívio sociofamiliar. Então você tem que ter as políticas públicas para evitar que o crime ocorra e, paralelamente, quem insiste em praticar determinado crime, se ele tem que ser punido, porque senão passa para a população e para as famílias da vítima não a sensação, mas a certeza da impunidade. Uma coisa legal até da gente esclarecer para os nossos ouvintes, que eu percebi que há essa dúvida, né? É de que hoje a maioridade aos 18 não quer dizer que ele será solto aos 18. Ele não. Tendo 17 anos e 11 meses, ele pode ficar até 3 anos, né? Um tempo máximo de internação. Então, mesmo que ele cometa o crime a um dia do aniversário dele de 18, ele pode ficar 3 e agora 5 ou 10, dependendo de como tramitar o projeto. Perfeito. Né? E o próprio projeto, eu estabeleci que, uma vez atingida a maioridade penal, para assegurar a integridade física e moral daqueles que estão até 18 anos e para não colocar junto com os maiores, ele tem que ficar no estabelecimento específico para aquela pessoa que, mesmo se for estabelecido 10 anos de internação, mas como ele praticou quando ele era chamado inimputável, porque pela teoria da atividade considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Então, quando ele praticou o crime, ele era adolescente em conflito com a lei, pegou 10 anos, ele vai para um estabelecimento específico para pessoas que praticaram o crime quando eram menores de 18 anos. São as unidades socioeducativas. Perfeito, mas que ficariam separados, tanto dos menores de 18, como não ficaria junto com os maiores imputáveis quando praticaram crimes depois de 18 anos. Entendido. Senador, esse período de internação aos menores de 18 anos, ele tem a finalidade precípua de readaptação, de permitir que quando do retorno ao convívio social, essas pessoas, essas menores de idade tenham condição de viver pacificamente e tal. Como é que é isso na prática? O Estado brasileiro tem cumprido essa função? Tem
tem dado conta dessa missão? E aí eu já complemento a pergunta. Aumentando esse período, nós teremos braço para realmente socializar esses menores infratores, esses menores em conflito com a lei? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, eu acho assim que já que o Estado avocou para si a persecutio criminis, o direito de penalizar qualquer pessoa que viole um direito constitucional, porque isso não sou eu que estou falando, é a própria Constituição Federal, quando no artigo 144, desde o dia 5 de outubro de 88, está expressamente está dito ali que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado. Agora, hoje, pergunte a qualquer ouvinte da CBN se ele se sente seguro andando com o celular na mão no meio da rua. Se ele se sente seguro andando com cordão ou com relógio. Então, há não a sensação, mas a certeza da impunidade, sinal que o Estado está falhando. Ele está falhando num direito constitucional, que é a segurança pública como um direito de todos e dever do Estado. Então, ele tem que dar um tratamento adequado para comportamento adequado. Eu volto a frisar, eu não sou favorável que você aumente pena de forma indiscriminadamente, não. Mesmo porque eu fui delegado e presenciei que o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. Uhum. Se você pegar, por exemplo, a população carcerária, mais de 70% ou 80% são de pretos e pardos. Isso tem que me dizer alguma coisa. Eu até fiz uma provocação e aí, José Eduardo, eu até fico feliz porque eu aprovei com a autoria minha para passar a ser crime hediondo, por exemplo, peculato, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva. O crime de peculato, e já foi aprovado, isso aprovei já na Comissão de Segurança Pública, então eu estou lutando para que isso seja realidade. Então você você não tem que agir de forma contundente apenas contra uma camada socioeconomicamente menos favorecida. Não é esse o meu comportamento. Agora, eu não acho razoável que um rapaz de 17 anos ou 18 anos incompleto, que pratica um estupro, que mate a vítima, que oculte o cadáver, vai ficar no máximo 3 anos. Nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual, comportamento diferente. Então, essa é uma frente que é correção da legislação. Vou dar outro exemplo. O crime de peculato, que é apropriação indébita, furto ou desvio praticado por funcionário público, a pena é de 2 a 12 anos. Por que a pena mínima é de 2 anos? Porque a tendência do direito penal moderno é condenar no mínimo. Então, quando você condena uma pessoa por crime de peculato a 2 anos, ele tem sursis, que é a suspensão condicional da pena, ou ele tem o acordo de não persecução penal. Por isso que nós não temos... Pra cadeia vai. Ninguém vai e não responde absolutamente nada. Então, o ladrão de supermercado vai. Vai, o furto da botija de gás vai. Então, mas é por isso que eu quero falar. Olha, o meu comportamento desde 2019 é para corrigir essas injustiças, tanto no aspecto dos crimes contra a administração pública, naqueles que eu reputo que são muito mais graves, porque quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Isso aí. Quando um político desvia a verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Então, eu já aprovei, por minha autoria, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, todos esses crimes que eu falei, passou a ser crime hediondo. E aumentei a pena do peculato. De 2 a 12, botei para 6 a 12. Aí não cabe acordo de não persecução penal e não cabe sursis. Agora, para responder a pergunta, se o Estado está cumprindo o seu papel de readaptação ao convívio sócio-familiar, esse você tem 2 problemas. Eu fui conselheiro na 5ª Vara Criminal, que era a Vara de Execuções Penais, para os maiores imputáveis. E o acompanhamento a ressocialização, ela é muito delicada. Agora, a gente também tem que entender, Zé Eduardo, e existe um filósofo que eu sou muito apaixonado, que é Thomas Hobbes, quando ele na obra Leviatã fala que o ser humano é mau por natureza, lobo do próprio homem. Às vezes a própria população, ela não quer e não faz com que se contribua para esse caráter de readaptação ao convívio sócio-familiar. Parece que as pessoas já cumpriram a pena que foi aplicada pelo Estado, já foi executada a pena, mas ela carrega essa pena perpétua na vida dela. Ninguém quer, por exemplo, que no seu bairro seja construída uma unidade de internação para adolescente em conflito com a lei. Ninguém quer que seja construído perto do seu município ou no seu bairro um presídio. Presídio federal, por não exemplo, quer, porque isso vai diminuir o valor do seu médico. Ninguém quer dar emprego. Ninguém quer dar emprego. Perfeito. Então, são várias sobreposições de comportamento discriminatório, né? Aliás, não só nesse segmento. Isso se agrava ainda mais quando é uma mulher preta.
Isso se agrava ainda mais quando é um homem preto ou qualquer pessoa que tenha ali, que eu não chamo nem de minorias, eu chamo de maiorias que são minorizadas. O debate está excelente, eu vou dar uma paradinha só para o Repórter CBN e volto já, porque tem inúmeros ouvintes aqui conversando conosco, tá? Voltamos já. Gente, eu fui para o Repórter CBN, mas o debate continua aqui, tá? Meus microfones aqui com o Fabiano e Zedu, cada um com seu ponto de vista, eu acho importantíssimo isso e eu trago aqui também dos nossos ouvintes, tá? Como eu prometi, nós estamos numa série especial falando dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, importantíssimos debates, a gente está numa semana inclusive discutindo o caso desses influencers, né, que usam crianças, da adultização e tudo mais, assim, o Brasil chocado com tudo que acontecia dentro daquela casa, daquele influencer que foi preso. E a gente está falando do envolvimento de menores no crime, né? Foi o debate lançado na última semana, até por conta de 2 mortes que aconteceram na região de 1º de Maio, em Santa Rita. Uma jovem de 15 anos, a Sofia, uma mulher. Elas passaram no fogo cruzado, uma troca de tiros entre facções criminosas, foram mortas por 2 adolescentes que estão apreendidos, né? E aí, o que acontece com esse adolescente? Iniciamos essa explicação na última semana e hoje, diante da polêmica levantada pelos nossos ouvintes, a gente diz que sim, que já existe um projeto de lei que discute a ampliação do tempo de internação. É do Fabiano, que está aqui no estúdio conosco, e como que ele está tramitando hoje no Senado. É aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Depois você conta pra gente como é que são os próximos passos, tá? Ó, os ouvintes, o Edson, ele diz o seguinte: para mim, cometer o crime é cadeia, não importa a idade. Tendo mais de 10 anos, tem que ficar em reclusão. O Lindomar, gente, ele é ex-presidente do IASES, ele diz, olha, Fabiano e Zedu, já existe uma unidade socioeducativa no Espírito Santo que recebe adolescentes que têm mais de 16 para cumprir essa pena. Fica no Xuri, em Vila Velha, é uma unidade socioeducativa. Tem uma outra também em Ubu, tá? Segundo o Lindomar, assim, a gente também, né, discutindo aí a necessidade deles estarem em situações diferentes daqueles que têm menos de 16, né? Menos de 18, perdão. O Adson dando parabéns aí para o senador, lucidez, empenho para realizar um trabalho diferenciado. O José Jorge também falando, gente, a gente precisa trazer a Rita para esse debate do ECA. Aí a Rita é a nossa convidada do próximo episódio, né, Zedu? Exatamente. A Poliana dizendo também, parabenizando aí pela fala sensata de Fabiano, pela proposta aí do projeto. O Jorge dizendo, independentemente dos problemas sociais, há menores infratores que são cruéis, que matam. Sim. Mais um Edson chegando agora. A experiência dele, do Fabiano, né? Um homem já nasce mal? Ele já nasce ou ele é corrompido pela sociedade? Essa discussão filosófica. A controvérsia. Você citou, né? Filósofos dizem cada coisa que... Né? Você acha que um homem nasce mal ou ele é corrompido pela sociedade? Vocês acham isso? Querem comentar? Eu fico entre a posição A e a posição B, eu fico com o debate, sabe, Fernanda, que é extremamente rico, porque tem pessoas que defendem, filósofos que defendem que o homem nasce bom e é corrompido por outros, e outros que já dizem exatamente o contrário. Eu fico com o debate, então. Eu acredito muito no ser humano, eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu acredito, acho que Locke que falava que o homem, na verdade, é uma tábula rasa, né? Em que você nasce, que de acordo com o seu desenvolvimento, com o meio que ele está, da forma como ele vai tendo, ele vai construindo a sua identidade. Eu acho que eu parto muito nisso, né? Por isso que eu vejo também a responsabilidade do Estado como um todo, né? Não basta o Estado dizer no artigo 6º da Constituição Federal, por exemplo, que são direitos sociais, direito à educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência, se infelizmente no Brasil uns são mais iguais que outros. Mas o crime é um fenômeno social e quando isso acontece, já que o Estado avocou para si isso, ele tem que dar um tratamento adequado de acordo com a gravidade e a proporcionalidade, porque senão isso fere a isonomia. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que também eu sou muito atacado e consegui aprovar, é que os agentes socioeducativos. Olha, não é razoável um agente socioeducativo que lida com adolescente em conflito com a lei o tempo todo não poder ter uma porte de arma para segurança pessoal e para segurança dos próprios internos. Então, eu não posso partir da premissa da má-fé. A regra é o contrário, é presunção de legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Sim. Então, eu aprovei um projeto de lei para conceder porte de arma para os agentes socioeducativos, mas ele não vai ficar ali de forma ostensiva, não é? Muito pelo contrário, não pode. Mas se
necessário fazer uso para repelir uma injusta agressão, isso é uma previsão do próprio Código Penal desde 1940. Então, eu acho que a gente tem que tratar de forma muito mais com os pés no chão. Às vezes a gente fica numa análise extremamente romantizada, e olha que eu sou da academia, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu lidei como delegado, tanto na parte prática, mas eu lido com o trabalho com os meus alunos, em readaptação, em livramento condicional. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o presidente foi sancionar a saidinha, eu fui chamado no Palácio do Presidente da República. Eu virei e falei assim: o presidente tem que saber quais derrotas que ele quer enfrentar. Isso é. Esse projeto foi aprovado com 79 votos de 81. Eu pontuei: um homicídio doloso, disparo por arma de fogo, a pena é de 6 a 20. A tendência do direito penal moderno com penal mínimo. Vamos supor que ele foi condenado a 9 anos. Com 1/6 da pena, ele já sai para o regime aberto. A cada 3 dias trabalhada, remissão de pena pelo trabalho. Com 1/3 da pena, livramento condicional. No final do ano, indulto e comutação de pena. Ainda você vai dar 35 dias para ele ficar livre por ano. Como que você explica para aquela mãe que perdeu o filho por disparo de arma de fogo, um homicídio doloso intencional, que a pessoa que foi condenada, que matou a filha dela, ou o filho dela, foi condenado a 9 anos, não vai ficar nem 1 ano e 8 meses preso? Então, não é razoável. Fui e lutei para derrubar o veto, e derrubamos o veto. Eu acho que passou da hora do campo mais progressista também dialogar com segurança pública, mas de acordo com os pés no chão mesmo, de acordo com a realidade socioeconômica. Eu sou radicalmente contra você ter um comportamento punitivista exacerbado. Não é isso, não se trata disso. Veja que eu dei o exemplo de que eu aumentei pena para peculato, para tornei crime hediondo corrupção, mas você tem que entender que um adolescente de 17 anos que pratica um estupro seguido de morte, ele não pode ficar apenas 3 anos internado, porque isso passa não a sensação, mas a certeza da impunidade. Lembrar também, senador, que a pena não pode ser vista como instrumento de vingança, não, mas como um objetivo maior em benefício da própria sociedade. Claro. Então eu vejo muita gente, vamos aumentar a pena disso. Assim, por quê? O que se espera conseguir com isso? E aí eu pergunto para o senhor, no caso específico do Estatuto da Criança e do Adolescente, com esse projeto que o senhor aprova, e o senhor deu exemplo aí das formas que a lei de execução penal utiliza até para reduzir a pena, nós vamos ter isso também no caso dos menores? Não, a readaptação ao convívio sociofamiliar de um adolescente em conflito com a lei prevista do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que ter um acompanhamento mais humanizador, ela tem ali um caráter de acompanhamento psicólogo, assistente social, de reintegração. Agora, é necessário que a sociedade também tenha esse olhar humanizador, esse acolhimento, né? Eu costumo dizer que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. O que é que você, ouvinte, o que é que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Quando que o direito coletivo se sobrepõe a um direito individual? Esses questionamentos a gente tem que fazer diuturnamente. Para que eu posso fazer para melhorar enquanto ser humano? O que eu faço enquanto ser humano para me tornar uma pessoa melhor? Então, quando o Hobbes, na obra Leviatã, falava que o homem era mau por natureza, ele estava sustentando ali um Estado totalitário. Ele não acreditava num regime democrático. Ele queria que o Estado fosse regido por uma única pessoa. Então, é como se tivesse um monstro a todo momento que colocasse em risco a figura do Estado, por isso que ele centralizava na mão de uma pessoa. Mas eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito no poder de readaptação. Agora, é necessário que nós tenhamos aqui. Eu lidava com essa dor diuturnamente na delegacia. A dor, por exemplo, da família da vítima de um crime, que é uma dor, mas a dor também da família daquela pessoa que eu estava autuando em flagrante, que também é uma dor. E você fica na linha tênue entre um lado e o outro. Daí a função, eu acho, do verdadeiro servidor público, que uma das funções do serviço público é a eficiência, né? Um dos princípios que rege a administração. Está lá no artigo 37, a legalidade, impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência. Eu acho que é nessa função que eu acho que tanto o poder público, mas também a sociedade tem que unir esforços para atingir a finalidade da lei, que seria a readaptação ao convívio sociofamiliar. Senador, tem uma coisa que me incomoda bastante, é que a gente sempre que vê um menor praticando algum ato contrário à sociedade, a gente sabe que tem um maior adulto por trás. Verdade, e o que se pode fazer com relação a isso? Muito obrigado, Zedu. Ótimo questionamento. Isso já existe. Hoje existem crimes de corrupção de menor, hoje existe uma previsibilidade que se um maior utiliza um menor para prática criminosa, ele vai responder por 2 crimes. Aquilo que em direito penal está no artigo 69, que é o concurso material de crime.
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se as penas cumulativamente. Então, para isso já existe a previsibilidade de adequação típica para penalizar essa pessoa que utiliza o menor. O problema é que ele faz o uso do adolescente porque ele sabe que, no máximo, aquele adolescente, na pior das hipóteses, vai ficar internado por 3 anos. E é isso que a gente tem que fazer a correção. Para quando você tem a possibilidade de que em ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a hediondo, você pode determinar um período de internação maior. Eu acredito que isso vai reduzir, mas claro que paralelamente a isso, as políticas públicas elas são de fundamental importância para que você tenha a possibilidade de tirar aquele adolescente para que ele não seja cooptado pelo tráfico ou por qualquer facção para a prática delituosa, no caso, prática de ato infracional. Mas acho que eu entendi o raciocínio aqui do Zedor. De certa forma, ele se preserva, né? Ele coloca na linha de frente o menor, né? Ele usa, mas uma vez caracterizado isso, a responsabilidade dele vai ser dúplice. Ele vai responder tanto pelo crime, como também pelo fato de ter utilizado o menor. Mesmo porque o concurso de crimes, ele se dá tanto pelo coautor ou partícipe na forma de induzimento ou instigação, né? Se eu coloco a ideia, por exemplo, de um adolescente para ele matar uma pessoa e ele vai lá e mata, ele é o autor do homicídio, mas eu também eu concorri para o crime na forma de participação por induzimento. Então, eu vou responder também pelo homicídio, além da corrupção de adolescente, corrupção de menor. A pena ela é muito maior. Eu faço essa provocação porque quando acontece algum fato que choca a sociedade, os olhares são voltados sempre para aquele adolescente e pouquíssimas pessoas se lembram de debater ou de perguntar, tem algum adulto por trás? Perfeito. O que as autoridades estão fazendo com relação a esse adulto que estaria por trás? Eu acho que esse debate tem que ser feito toda vez que acontece e que nunca aconteça, se Deus nos permitir, né? Mas o que o senhor acha disso? Eu acho que realmente ele tem que fazer uma análise muito maior, né? Infelizmente, às vezes as pessoas ficam com um comportamento imediatista. Olha aquilo que a imagem, a fotografia está se apresentando para a gente. Foi um adolescente que praticou, mas ele não procura saber o que levou aquilo, né? Esse crime como um fenômeno social e quem mesmo tenha participado ou concorrido para aquilo, para agir de forma muito mais contundente contra aquela pessoa, como já há previsibilidade. Mas realmente o foco se dá diretamente para aquela pessoa. Isso é muito comum, porque em direito penal se chama vitimologia, né? Às vezes você tem assim, comportamento... Tá lá, uma das fases para o juiz fazer a dosimetria da pena, tá lá assim, quando ele fala fixa a pena base, que está no artigo 59. Juiz atendendo a culpabilidade, a personalidade da conduta social, o comportamento da vítima. Então é muito comum você falar assim, não, o comportamento da vítima contribuiu para o crime. Mas por quê? Porque a moça jovem estava com a mini saia saindo de um grupo de pagode, então ela contribuiu para um crime de estupro. Então, isso não tem como. Você tem que ter esse olhar muito mais. Você deixou a janela da sua casa aberta, então o ladrão entrou e furtou. Então, você analisando o comportamento da vítima contribuiu para o crime? Eu acho assim que às vezes as pessoas só têm uma visão muito simplista e imediatista daquilo que se apresenta. Foi um adolescente que praticou, não procura investigar que por trás daquele adolescente tem toda uma história, às vezes uma história de violência, às vezes uma história de rejeição, às vezes uma história da família em que não teve oportunidade de trabalho, que não teve educação pública, que não teve uma série de direitos que são previstos, né? Porque volta para lá, isso não é uma coisa que eu estou criando. Inclusive no próprio estatuto. Além do estatuto, como direito social. Sim. Né? Se você pegar o artigo 6º, eu convido o ouvinte a pegar o artigo 6º da Constituição Federal, vai no Google, artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais. Direito à educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência. Peraí, a letra da lei não pode ser uma letra da lei morta. Então, eu não estou justificando, longe de mim, mas eu estou falando que essa análise, muito bem observada pelo Zé Eduardo, ela não tem que ser vista simplesmente como que está ali a prática de um ato infracional, mas sim o que envolve aquele ato infracional. Qual foi o contexto socioeconômico? O também, né? Tem que ser vista também. Porque a gente também não pode aliviar quem efetivamente pratica algum ato contrário à sociedade. Né? Perfeito. Senador, para finalizar, com a aprovação do projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos, quais são os próximos passos? Esse projeto de lei, ele altera o ECA?
Altera, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse aspecto, porque no Estatuto é que estabelece que o período máximo é de 3 anos, então ele altera ali. Agora você me fez lembrar aqui, já que nós falamos um pouco em filosofia, eu vou falar... Olha, o que tem de ouvinte falando sobre o ser humano do bem e do mal aqui. Vocês despertaram o debate. Mas eu quero falar de um que para mim foi fenomenal, que diz assim... não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas não é o tempo da ideia. Veja que eu plantei essa ideia em 2019, mas não foi o tempo da ideia. Eu lembro da lei do piso da enfermagem, que eu sou autor. Precisou vir uma pandemia, matar 700 mil pessoas, para a gente ver o valor que esses profissionais tiveram e têm nas nossas vidas. Então, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Quando eu vi esse projeto, que eu reapresentei agora, e passou a unanimidade na Comissão de Direitos Humanos, eu acredito que a ideia chegou no tempo adequado, né? Agora, é claro que a gente clama que efetivamente esse processo de readaptação seja na sua amplitude, para que eu tenho interesse que o Estado não tivesse que ter esse olhar para aumentar pura e simplesmente o período de internação, mas sim dar condições de uma educação pública de qualidade, né? Porque eu tenho orgulho de falar que eu fui o relator da lei que aumentou as cotas raciais para o Serviço Público Federal. Eu lembro que um senador de extrema direita, ele falou assim, não, mas no Brasil tem que ter meritocracia. Eu falei assim, o senador, com todo respeito, meritocracia para quem? Porque na largada, uns já largaram muito mais na frente. Eu sou da época, Fernanda, que eu estudei numa escola pública Hernani Souza, professor Hernani Souza, em Cristóvão Colombo. Teve um ano que eu estudei dentro da cozinha, que era dividida por uma linha, um grau, de um lado um grau, do outro lado o outro. 83% das escolas de educação básica não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, 73% não tem acessibilidade, não tem quadra esportiva. Então, como que eu vou falar em meritocracia? Eu acho que é essa igualdade no Estado Democrático de Direito, para você ver assegurado todos os direitos fundamentais, todos os direitos sociais, como saúde, educação, moradia, enfim, todos estão lá no artigo 6º, implementar as políticas públicas para que a gente evite que o crime ocorra. Mais uma vez, ocorrido. O Estado não pode ser permissivo, tem que ter outro tratamento adequado. O projeto vai para votação? Ele vai... Direitos humanos vai para a CCJ? Em decisão terminativa, ele não precisa ir para o plenário e vai direto para a Câmara e lá tem o mesmo trâmite e vai a sanção do presidente. Entendi. Vamos torcer. Vamos. Bom, fechando aqui com o Wellington, na minha opinião, o ser humano nasce entre o bem e o mal. E ele vai se formando aí a partir do desenvolvimento. O Ramos, a pessoa que se corrompe, ela nasce zerada. Ela escreve a sua história a partir do marco zero dela, tá? O Dri dando um parabéns aí pela proposta, Fabiano, assim como o Oswaldo Hiller, tá? De seguir em frente aí com essa proposta de aumento, né? Do período de internação de menores envolvidos em crimes. Obrigado. Obrigada, Zedu, por ter vindo. Fabiano, uma honra sempre, viu? Debater contigo. Prazer enorme estar aqui com o senador Fabiano, com um projeto tão importante. E a gente espera que realmente alguma coisa mude, que a gente consiga olhar para as nossas crianças e nossos adolescentes como crianças e adolescentes que realmente são, mas que a gente também dê uma resposta adequada para a sociedade quando alguma coisa tão grave como a gente tem visto aconteça, né? Perfeito. Eu que agradeço, Fernanda, Zé Eduardo e todos os ouvintes. Quero colocar sempre o mandato à disposição, na certeza de que nós podemos não só sonhar, mas concretizar o sonho de um Espírito Santo mais justo, fraterno, igualitário, inclusive e plural. Muito obrigado.